Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. No vídeo de hoje nós vamos fazer um resuminho do SmackDown do último dia 24 de outubro de 2025. Então se você quiser saber tudo sobre o que aconteceu no SmackDown do último dia 24, assista esse vídeo do começo ao fim porque teve muita coisa legal, incluindo um heel turn aí da Jade Cargill. A gente vai falar sobre ele daqui a pouco. Então se você quiser saber tudo o que aconteceu no SmackDown, assista esse vídeo do começo ao fim e não deixa de ajudar a gente fazendo tudo aquilo que a gente pede, deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para receber notificações dos nossos próximos vídeos, deixando seu hype e, acima de tudo, assistindo esse vídeo do início ao fim, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente, beleza? Então vamos embora para mais um resumo do SmackDown, que começa com o nosso digníssimo Cody Rhodes e o Drew McIntyre no ringue, né? Começou com o Corey vindo pro ringue, mencionando o Drew, falando que acertou ele na cabeça com um cinturão, perguntando se ele deveria pedir desculpas. A plateia, obviamente, diz que não. E aí o Drew aparece sem música pela plateia, porque a música dele chama atenção, atrai os aplausos do público. E aí o Drew critica os fãs por não terem apoiado o Corey, mesmo ele tendo atacado o Drew com uma cinturada na cabeça. Ele fala que o público é cúmplice do Corey, eles estão doutrinados pela propaganda corporativa do Corey. E aí ele relembra que ele foi roubado no WrestlePalooza por um árbitro e atacado com o título, mas os fãs continuam apoiando o Corey. Ele fala que isso é um absurdo, né? Ele diz que agora que ele foi muitas vezes prejudicado, que agora a sua missão é terminar a sua história, prometendo fazê-lo no Saturday Night Main Event. O Drew ele também menciona o ataque ao Jacob Fatu, aonde ele basicamente acusa o Jimmy Uso, né, dizendo que poderia ser ele, porque o Jimmy poderia invejar o Jacob Fatu e a sua ascensão por ter o complexo aí de ser aquele irmão, aquele membro da família que nunca chegou ao topo, né? E ele fala que ele é inocente. O Corey ele já se irrita, né? E aí o Corey chega, interrompe ele, fala chega e resolve desafiar o Drew McIntyre para uma luta ali naquele momento. Só que antes do Drew e do Corey começarem a brigar, o Jimmy Uso apareceu e começou a se atracar com o Drew McIntyre, né? E os dois se engalfinharam aí ao lado da arena. E isso acabou fazendo com que o Nick Aldis, depois de muita discussão do Drew e do Jimmy Uso nos bastidores, elencasse, fizesse o booking de uma luta entre os dois. Sendo que conversando com o Jimmy falou: eu não quero uma luta, eu quero uma briga. E aí o Nick Aldis faz uma luta entre os dois sem desclassificação depois do show. Então foi bem legal, porque muda um pouquinho a história, né? Essa história de você ter uma briga no começo do show e ter uma luta no final, porque você traz uma história um pouco diferente com uma luta sem desclassificação. Bom, o show teve 4 lutas, geralmente o SmackDown tem 4 lutas, né? A primeira luta da noite foi os MFTs contra o Rey Fênix e o Shinsuke Nakamura. Quem lutou pelos MFTs foi o Tamatonga e o Jace Mateu, e do lado de fora ficaram o Talatonga e o Tonga Lua. Cara, foi uma luta boa de televisão, tá? Foi uma luta que durou aí um tempo razoável, mas o resultado já era esperado, né? A WWE tá querendo empurrar com força aí os MFTs, e no final das contas, mesmo com o Rey Fênix e o Shinsuke Nakamura tentando de todas as formas vencer, o Talatonga e o Tonga Loa interromperam, atrapalharam a luta. O Talatonga deu aí um chokeslam no Rey Fênix do lado de fora ali no apron, batendo com ele no apron. Depois o Rey Fênix rolou para dentro do ringue e o Tamatonga acertou uma cotovelada voadora para cima do Rey Fênix e fez o pinfall para 3. Então, vitória dos MFTs, uma luta de 11 minutos que teve 3 estrelas. Eu achei uma luta decente de TV para alavancar a força dos MFTs, que devem dominar a divisão de duplas aí por enquanto. Depois disso, nós tivemos uma luta entre Tiffany Stratton e Kiana James. Essa luta ela foi marcada na semana passada, com a Kiana James discutindo com a Tiffany Stratton nos bastidores. Foi uma luta bem interessante, tá? Eu não esperava grandes coisas dessa luta, porque eu tinha reservas com relação à forma de lutar da Kiana James, mas a gente viu ela tendo bons movimentos ginásticos. A Julia também atrapalhou a Tiffany Stratton durante a luta, atrapalhou bastante. A Kiana James chegou a aplicar um Falcon Arrow na Tiffany Stratton durante a luta, mas no final
a Tiffany Stratton conseguiu vencer com uma combinação de um Swanton Bomb da terceira corda seguido imediatamente de um Prettiest Moonsault Ever. Então, vitória da Tiffany Stratton, uma luta de 10 minutos que eu dou 3 estrelas e um quarto. Eu achei essa luta melhor do que a primeira luta da noite. E que mostrou a qualidade da Kiana James, que pode ser uma boa lutadora aí para o futuro da companhia. Imediatamente depois, a Julia atacou a Tiffany Stratton, né? As duas começaram a dar vários ataques. A Julia chegou a mandar um arrivederci na cara da Tiffany Stratton, mas a Jade Cargill veio para salvar. E aí a Jade Cargill foi, salvou a Tiffany Stratton do ataque das duas, mandou as duas para o lado de fora do ringue. A Jade Cargill levantou a mão da Tiffany Stratton, mas aí logo em seguida mandou um clothesline, sedimentando o seu heel turn. Ela estraçalhou a Tiffany Stratton ali do lado de fora da mesa, jogando ela na mesa dos comentaristas, e depois ela voltou para o ringue e segurou o cinturão da WWE nas mãos. No final das contas, foi anunciado pelos comentaristas que a gente teria Tiffany Stratton e Jade Cargill se enfrentando pela quinta vez esse ano no Saturday Night Main Event do dia 1º de novembro. E eu sinceramente acho que finalmente a gente vai ver esse título trocando de mãos. O vídeo que eu fiz mais cedo falando da Tiffany Stratton, dizendo que ela só perderia o título para Bianca Belair, já ficou datado, porque simplesmente a WWE resolveu mandar um heel turn aí do nada para cima para Jade Cargill. Então, eu imagino que a WWE não vai fazer a Tiffany Stratton perder o título, manter o título com a Jade Cargill virando o heel assim do nada. Eles vão querer empurrar essa nova persona da Jade. Então eu acredito que a Jade Cargill deve vencer esse título no Saturday Night Main Event. Vamos ver como é que vai ser. Depois a gente teve a terceira luta da noite, Ilya Dragunov num US Open Challenge. Veio a informação nas mídias sociais de que a gente ia ter a manutenção do US Open Challenge pelo Ilya Dragunov. Teve um segmento interessante antes do Dragunov vir para o ringue, em que o Sami Zayn basicamente passou o bastão do US Open Challenge para ele e deu a entender de que ele não vai pedir a revanche dele pelo Campeonato dos Estados Unidos, o que pode significar que a WWE realmente vai elevar ele de novo mais para cima no card. E aí o Dragunov veio para o ringue, para o seu US Open Challenge, e acabou encarando aí o Aleister Black, que veio para o ringue. E, cara, a luta deles foi brutalidade pura. Foi uma luta de 16 minutos, pancadaria para tudo que é lado, chop do Ilya Dragunov, chutes diversos do Aleister Black. A Zelina Vega atrapalhou na luta, mandando uma huracanrana no Ilya Dragunov na barricada. O Aleister Black tentou aproveitar. O Dragunov chegou a tentar aplicar o H-Bomb, mas deu de cara no joelho do Aleister Black, que foi muito interessante. Mas no final da luta, o Damian Priest apareceu do nada, vindo dos bastidores. Isso atrapalhou o Aleister Black, distraiu ele. Quando ele se virou o Dragunov, ele acabou engolindo aí um Torpedo Moscow na cara, do nada para 3. Então, vitória do Ilya Dragunov numa luta de 16 minutos, que eu dou 4 estrelas. Uma belíssima luta que mostrou que o Ilya tem uma bela condição de ter um belo reinado como campeão dos Estados Unidos, se ele mantiver o US Open Challenge rolando, tá? Depois da luta, o Damian Priest começou a atacar o Aleister Black. Quando parecia que ele ia destruir o Aleister, a Zelina Vega veio por trás e arranhou o olho queimado do Damian Priest, né? Queimado daquela bola de fogo que ele tomou na cara no Crown Jewel. Então, no SmackDown antes do Crown Jewel, né? Lá na Austrália. Então, foi bem interessante ver isso. Zelina Vega e o Aleister Black depois foram embora pela plateia e o Damian Priest ficou ali encarando a situação. Alguns outros segmentos que aconteceram durante o show, né? Nós tivemos a Charlotte Flair e Alexa Bliss recebendo a notícia da Jack Redmond que a Bayley e a Lyra Valkyrie as desafiaram pelo título nas mídias sociais e a Nia Jax vindo depois, batendo de frente com elas, e a Alexa Bliss desafiando a Nia Jax para uma luta na semana que vem no SmackDown. Então a gente vai ver Charlotte Flair e Alexa Bliss lutando pelo título contra a Bayley e a Lyra Valkyrie no Raw, e depois a gente vai ver Alexa Bliss e Nia Jax no SmackDown. Nós também vimos o Ilya Dragunov nos bastidores depois da luta encontrando o Fraxon pedindo uma luta pelo título dos Estados Unidos. Ele disse que poderia. Depois o DIY apareceu sacaneando com eles.
né? E depois ainda apareceu o Tama Tonga encarando o Fraxel na saída, né? Nós temos uma historinha aí do Jay White sacaneando o Exxon por causa da máscara. Eu não sei o que a WWE tá querendo seguir com essa história aí. Depois a gente teve também um segmento da Chelsea Green tentando fechar com a Julia para ser sua aliada no Secret Harvest, mas sendo rechaçada pela Kiana James e pela própria Julia. E aí foi engraçado que a Julia mandou ali um arrivederci saindo, e aí a Chelsea falou assim, eu acho que ela quis dizer sim em italiano. Bem engraçado isso. E depois a gente também viu um segmentozinho do Carmelo Reis sendo entrevistado pela Jack Redman, numa entrevista em que ele pareceu ser um face, tá? Pelas feições, pela forma como ele estava falando. E ele acabou sendo interrompido pelo Kit Wilson, que agendou uma luta para a semana que vem entre os dois. Então vamos ver aí Carmelo Reis e Kit Wilson se a gente vai ter interferência do The Miz e se a gente vai ter interferência do Elton Prince, que é aí um dos membros do Pretty Deadly que está lesionado e está um bom tempo fora da companhia. Bom, para terminar o show, a gente teve aí a luta entre o Drew McIntyre e o Jimmy Uso, né? E aqui foi bem interessante porque vale a gente ressaltar algumas coisas sobre essa luta sem desclassificação. Primeiro, não teve sangue, porque a gente sabe que a WWE hoje em dia é um show mais familiar. Então, a WWE ela não tem permitido que os lutadores se cortem para poder mostrar sangue. Se acontecer, aconteceu, mas não para deles se cortarem. A WWE tem sido muito restrita com relação à presença de sangue nas suas lutas, por conta de ser para a família inteira, tem criança envolvida e tudo mais. Jimmy Uso, excelente lutador, mandando muito bem no ringue. Eu adoro quando ele aplica o Whisper in the Wind, porque é um movimento de extrema qualidade dele e faz com que o público vibre com a sua movimentação e que vibre com ele no ringue. Então, assim, todo mundo que fala que a WWE investiu no Uso errado, eu só posso concordar. Realmente foi muito legal de ver o Jimmy aplicando o golpe. Ele também deu muitas cadeiradas, tá? E aí vale notar isso, ó. Sempre cadeiradas nas costas ou cadeiradas tranquilas. Por quê? Porque desde o caso do Chris Benoit lá em 2007, se não me engano, 2006, 2007, e a WWE baniu cadeiradas na cabeça, tá? Então, assim, cadeirada na cabeça não pode. Cabeçada na cadeira pode. Tá? E como é que eles dão cabeçadas na cadeira? Bom, de duas formas, geralmente. Ou jogando a cadeira para cima do adversário, que foi o que o Drew McIntyre fez aqui. Ele pegou a cadeira e jogou a cadeira na cabeça do Jimmy. E isso dá um impacto, mas não dá tanto impacto do que você der a cadeirada na cabeça. Ou você fazer a pessoa cair na cadeira, como nesse caso aqui, em que o Jimmy deu um drop toe hold, né, uma rasteira ali no Drew, e o Drew deu uma cabeçada na cadeira que estava montada no ringue. Então, isso pode. O que não pode é você pegar a cadeira e dar na cara do adversário. Tá? Também teve um momento legal numa mesa Slim Jim, em que o Drew foi tentar um Claymore, o Jimmy levantou ele e conseguiu aplicar um Samoan Drop na mesa, destruindo a mesa no ringue. No final das contas, o Drew ele pegou a cadeira e jogou a cadeira na cara do Jimmy, né, naquela foto que eu mostrei para vocês. E logo depois ele aplicou um Claymore devastador para 3. Então, vitória do Drew McIntyre numa luta de 12 minutos que eu dou 3 estrelas e meia. Foi uma bela luta sem desclassificação. É claro que, na minha opinião, qualquer luta sem desclassificação deveria ter um pouquinho de cor na luta, né? Mas sabe como é? A WWE é família. Então, dessa vez não teve sangue na luta. E depois, o Drew ele foi botar a cadeira no pescoço do Jimmy para dar um pisão e fazer aquela storyline de machucar o pescoço do adversário. O Cody Rhodes, obviamente, não aceitou isso. Então, antes que o Drew pudesse machucar o Jimmy, ele veio para o ringue, começou a atacar o Drew, jogou o Drew para o outro lado da barricada, mas na sequência, no meio da confusão, o Cody estava vendo. O Cody voltou para o ringue para ver como é que estava o Jimmy, e quando ele voltou para o ringue, cometeu o erro capital de dar as costas para o seu inimigo. Quando isso aconteceu, o Drew McIntyre veio e mandou um Claymore devastador no Cody, saindo por cima da situação, e com isso o show terminou, tá? Então foi um belo show e assim, eu dou 7,5 para esse show, tá? Eu acho que foi um show acima da média, não foi o melhor dos SmackDowns da história, né? O SmackDown da semana passada foi muito melhor,
mas foi um show que eu considero acima da média. Por quê? Porque a gente teve boas histórias envolvidas, nós tivemos 2 boas lutas e 2 excelentes lutas. Quer dizer, na verdade, a gente teve 3 boas lutas e uma excelente luta, a gente pode dizer. Qualquer luta acima de 3 estrelas para mim é boa, acima de 4 é excelente. Tá? Então a gente teve Ilya Dragunov e Aleister Black, que foi excelente, as outras 3 lutas foram boas. Então eu acho que a gente pode considerar um show acima da média, considerando que a gente ainda teve o heel turn da Jade Cargill. Tá? Então 7,5 para mim. Eu acho que a WWE está mantendo o ritmo aí com o SmackDown e eu acho que a gente no futuro pode ter coisas muito boas vindo por aí. É uma pena a gente não ver algumas duplas, chamou a atenção a gente de novo não ver o Street Profits, já tem um tempo que eles não aparecem. O White Six não apareceu, os campeões de duplas da WWE não apareceram. Então tem umas coisas meio estranhas aí acontecendo no SmackDown que a gente vai ter que conferir. Mas vamos ver o que a gente vai ter daqui pra frente. O Saturday Night Main Event até agora tem 3 lutas. Cody Rhodes e Drew McIntyre pelo campeonato da WWE. Jey Uso e CM Punk pelo campeonato mundial peso pesado. E temos agora Tiffany Stratton e Jade Cargill pelo campeonato da WWE. Vamos ver o que vai acontecer com essas lutas. Por enquanto o card está bem interessante. Só luta por campeonato. Beleza? Então, esse foi o vídeo do resumo do SmackDown de hoje e eu quero saber a sua opinião para que a gente possa fazer o Sincerão da Galera. O Sincerão da Galera que deve ir ao ar na segunda-feira, porque eu vou deixar um vídeo gravado para amanhã. E aí na segunda-feira eu vou estar de volta de viagem, eu vou ter condições de fazer o vídeo. Então, coloque seu comentário aqui embaixo sobre o show de hoje. Eu quero saber a sua opinião para a gente poder reagir a ela no Sincerão da Galera na segunda-feira, beleza? E não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal, em especial, assista e maratone os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente, ok? Então, vou deixar algumas opções aqui na tela para vocês. Desde já eu peço desculpas pela barulheira aqui, mas a criançada acordou, né? Tá uma confusão aqui em casa. Não deixe de ajudar e dar aquela moral pro tiozão. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.